O sol escaldante da Califórnia sobre o asfalto de San Bernardino, em meados dos anos 50, refletia algo muito maior do que apenas o calor do deserto. Naquela esquina aparentemente comum, Richard e Maurice McDonald, carinhosamente conhecidos como Dick e Mac, operavam o que poderia ser chamado de oitava maravilha do mundo moderno da alimentação. Eles não eram apenas donos de uma lanchonete de beira de estrada. Eram engenheiros de uma eficiência nunca antes vista. Enquanto o resto do país se perdia em drive-ins barulhentos, com garçons em patins que frequentemente erravam os pedidos e demoravam 20 minutos para entregar um sanduíche frio, os irmãos McDonald haviam criado algo revolucionário, o Speedy Service System. Tudo naquele estabelecimento era coreografado como um balé mecânico. A cozinha não era um espaço de improviso, mas uma linha de montagem perfeitamente desenhada, onde cada passo era medido e cada movimento era otimizado. O cardápio era enxuto, focado no que realmente vendia: hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes. Não havia pratos de cerâmica, talheres de metal ou menus extensos. O cliente pedia, pagava e, em 30 segundos, recebia sua comida envolta em papel, quente e padronizada. Dick e Mac estavam satisfeitos. Eles haviam alcançado o equilíbrio perfeito entre qualidade e rapidez, vivendo uma vida confortável e sem grandes sobressaltos. Eles não queriam conquistar o mundo, queriam apenas que aquele restaurante fosse o melhor possível. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Ray Kroc vivia uma realidade amarga. Aos 52 anos, Ray era o retrato vivo do vendedor ambulante que viu o sonho americano passar pela sua porta sem nunca entrar. Ele passava seus dias dirigindo por estradas empoeiradas, tentando convencer donos de lanchonetes a comprar suas máquinas de milkshake de 5 hastes, os multimixers. Sua vida era uma sucessão de quartos de hotel baratos e nãos ecoando em seus ouvidos. Ray era um homem movido por uma ambição que sua realidade atual não conseguia satisfazer. Ele tinha o instinto de um predador, mas estava preso em uma carreira que parecia ter chegado ao fim da linha. A virada de chave aconteceu por causa de um pedido inusitado. Ray recebeu uma encomenda de 8 máquinas para um único estabelecimento em San Bernardino. Intrigado com a ideia de alguém precisar fazer 40 milkshakes ao mesmo tempo, ele decidiu ver com os próprios olhos quem eram aqueles clientes. Quando Ray Kroc estacionou seu carro diante da lanchonete dos irmãos McDonald, ele não viu apenas pessoas comendo. Ele viu o futuro. Ele ficou hipnotizado pela fila que se movia com a precisão de um relógio suíço, por crianças sorridentes e por pais satisfeitos que não precisavam esperar. Ray não viu apenas um negócio bem-sucedido. Ele viu uma oportunidade de escala global que os irmãos, em seu conservadorismo provinciano, eram incapazes de imaginar. Naquela noite, Ray não conseguiu dormir. A imagem dos arcos dourados que Dick havia desenhado para dar destaque ao prédio brilhava em sua mente como um farol de uma nova era. Ele abordou os irmãos com uma proposta ousada: deixá-lo atuar como agente de franquias para espalhar aquele sistema de costa a costa. Dick e Mac, inicialmente relutantes devido a experiências fracassadas anteriormente, acabaram cedendo, mas impuseram um contrato rígido. Eles queriam controle total sobre cada detalhe, cada mudança no layout e cada ingrediente. Ray aceitou os termos, movido pela fome de sucesso, assinando um documento que, na teoria, o deixava de mãos atadas, mas que, na prática, era o primeiro passo de uma invasão silenciosa. A tensão, no entanto, começou a borbulhar quase imediatamente. Ray Kroc queria expansão agressiva, queria cortar custos e padronizar o crescimento de forma industrial. Já os irmãos McDonald prezavam pela experiência local e pela pureza do que haviam criado.
Ray sentia que cada restrição contratual imposta pelos irmãos era uma corrente que o impedia de voar. Ele estava construindo um império com o nome de outra pessoa, enquanto os verdadeiros donos pareciam ser o maior obstáculo para o seu próprio triunfo. Ray percebeu, com um olhar frio e determinado, que para vencer aquela guerra, ele não precisaria apenas vender hambúrgueres, mas tomar o controle das mãos daqueles que lhe deram a primeira chance. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O embate entre a visão romântica dos fundadores e a ganância implacável do vendedor estava apenas começando. E o que Ray Kroc faria a seguir mudaria a história do comércio mundial para sempre. Ray Kroc estava exausto e financeiramente sufocado. Cada nova lanchonete que ele abria sob o nome dos irmãos McDonald parecia um triunfo simbólico nas estradas americanas, mas sua conta bancária contava uma história muito mais sombria e desesperadora. O contrato original que ele assinou com Dick e Mac era, na prática, uma jaula de ouro onde apenas os fundadores ficavam com o metal precioso. Ray recebia uma porcentagem ínfima das vendas das franquias, uma quantia que mal cobria seus custos de viagem e as despesas de manutenção de sua pequena equipe. Enquanto ele cruzava o país em seu carro, dormindo em motéis de beira de estrada e comendo hambúrgueres para economizar, os irmãos McDonald relaxavam na ensolarada San Bernardino, recebendo seus cheques sem precisar levantar um dedo. O ressentimento crescia no peito de Ray, como uma erva daninha, alimentado pela percepção de que ele era o motor de um carro que não lhe pertencia. O destino, no entanto, colocou Harry Sonneborn em seu caminho em um momento de quase falência. Harry não era um homem interessado em culinária ou na temperatura exata da batata frita. Ele era um homem de números, terrenos e contratos. Em uma conversa que mudaria para sempre o curso da história corporativa mundial, Harry olhou para os registros financeiros de Ray e sorriu com um desdém analítico. Ele explicou a Ray que o erro fundamental estava na própria essência de sua percepção comercial. Ray, você não entende, disse Harry com uma clareza cortante. Você não está no negócio de vender hambúrgueres para as massas. Você está no negócio imobiliário. Aquela frase ecoou na mente de Kroc, como um trovão em um céu limpo. Harry explicou que, se Ray controlasse o terreno onde cada restaurante era construído, ele controlaria o franqueado de forma absoluta. Ray agiu com uma rapidez predatória. Seguindo o conselho de Sonneborn, ele fundou a Franchise Realty Corp., uma entidade separada que começou a comprar ou arrendar as terras antes mesmo dos famosos arcos dourados serem erguidos. Agora, a dinâmica de poder havia sofrido uma mutação invisível, mas letal. Ray não era mais apenas o agente de franquias que implorava por conformidade. Ele era o senhorio. Os franqueados agora pagavam aluguel diretamente a ele, e esse aluguel era garantido, independentemente de quantos sanduíches saíam da chapa. Mais importante ainda, por ser uma empresa de gestão de propriedades, Ray não precisava da permissão ou da assinatura dos irmãos McDonald para gerir seus terrenos. Ele estava construindo uma rede de segurança de concreto sob os pés dos fundadores, e Dick e Mac, em sua quietude na Califórnia, nem sentiram o chão tremer até que fosse tarde demais. As discussões por telefone entre Chicago e San Bernardino tornaram-se verdadeiras batalhas campais. Dick McDonald, sempre o mais cauteloso e protetor de sua criação, sentia o cheiro da insubordinação de Ray no ar. Ele reclamava de cada mudança mínima, de cada tentativa de Ray de introduzir produtos substitutos para economizar centavos na conta de luz, como o leite em pó para os shakes. Ray, do outro lado da linha, gritava até suas veias saltarem no pescoço. Ele odiava a visão limitada e quase artesanal dos irmãos.
Para Ray, Dick e Mac eram como homens que haviam descoberto o segredo do fogo, mas tinham medo de usá-lo para iluminar o mundo inteiro por medo de queimar as pontas dos dedos. O desrespeito tornou-se mútuo e profundo. Ray começou a tomar decisões executivas sem consultar San Bernardino, ignorando abertamente as cláusulas de qualidade que antes o mantinham em rédea curta. Enquanto o império de asfalto e hambúrgueres crescia, a vida pessoal de Ray Kroc desmoronava sob o peso de sua própria ambição. Sua esposa, Ethel Kroc, via o marido se transformar em um completo estranho. Um homem cuja única religião eram os relatórios de vendas. Ray não estava apenas fisicamente ausente. Sua alma estava sendo consumida pela Franchise Realty Corp. Os jantares em sua casa eram preenchidos por silêncios pesados ou por monólogos obsessivos sobre expansão territorial e taxas de juros. A traição emocional de Ray para com Ethel era o preço silencioso e invisível de sua ascensão meteórica. Ele estava disposto a sacrificar o calor de um lar estável pela frieza do sucesso corporativo absoluto. Ethel tornou-se um fantasma em sua própria residência, enquanto Ray se tornava um titã indestrutível nos escritórios de aço e vidro. Ray sabia que a coexistência com os fundadores era agora impossível. Ele não queria mais ser um parceiro limitado. Ele desejava ser o proprietário único de cada grama do nome McDonald's. O plano de aquisição começou a ser desenhado em sua mente com a precisão de uma operação militar. Ele queria apagar os nomes de Dick e Mac das fachadas, dos menus e, eventualmente, da própria história americana. Ele desejava que o mundo inteiro acreditasse que o McDonald's havia nascido de sua própria mente e esforço. A tensão chegou ao ponto de ruptura definitivo quando Ray decidiu que era hora de fazer uma oferta final, uma proposta que arrancaria a alma dos irmãos de suas mãos. Dick e Mac, cansados do conflito constante que drenava suas energias e temendo pela integridade do sistema Speedy, que tanto amavam, finalmente cederam à pressão esmagadora. Eles queriam sua paz de volta, longe das garras de Kroc. O valor estipulado para a venda total do negócio, dos direitos do nome e de todas as operações foi de 2,7 milhões de dólares, uma quantia que, na época, parecia uma fortuna de outro planeta. Ray Kroc sorriu ao ouvir o número, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Ele sabia que, diante do potencial bilionário do que estava construindo, aquele valor era uma pechincha histórica. No entanto, havia uma negociação paralela, um detalhe crucial que não seria colocado nos livros oficiais. Os irmãos exigiram uma porcentagem de 0,5% de royalties sobre todas as vendas futuras da rede para garantir o sustento de suas gerações. Ray ouviu o pedido com um olhar enigmático, guardando uma última carta na manga, uma manobra de mestre que transformaria aquele aperto de mão em uma das traições mais amargas da história do capitalismo moderno. No momento em que o sol se punha sobre a lanchonete original em San Bernardino, o destino de Dick e Mac McDonald estava prestes a ser selado por um simples gesto de confiança que se tornaria seu maior arrependimento. Ray Kroc, com o olhar gélido de quem já havia vencido antes mesmo de lutar a última batalha, encontrou-se com os irmãos para finalizar a transação que passaria o controle total da marca para suas mãos. Os 2,7 milhões de dólares estavam sobre a mesa, mas os fundadores, cientes do valor incalculável de sua criação, pediram um último termo, uma pequena porcentagem de 0,5% sobre as vendas futuras, uma garantia de segurança para suas gerações. Ray, com uma calma calculada, explicou que não poderia incluir tal cláusula no documento oficial, alegando que os investidores fugiriam ao ver uma obrigação de royalties perpétuos no balanço da empresa. Com uma voz carregada de uma falsa sinceridade,
Ele propôs um acordo de aperto de mão. Ele deu sua palavra de honra de que o dinheiro seria pago, baseando o pacto apenas na confiança mútua. Dick e Mac, homens de uma era em que a palavra valia tanto quanto o ouro, apertaram a mão do predador, sem saber que aquele contato era o toque da morte para seu legado. Assim que a tinta secou no contrato de compra e venda e Ray Kroc se tornou o proprietário absoluto, a máscara de cortesia caiu. Quando os irmãos MacDonald tentaram cobrar os royalties verbais, a resposta de Ray foi uma punhalada de gelo seco. Se o acordo não estava no papel, ele não existia. A traição foi cirúrgica. Dick e Mac descobriram que haviam sido expulsos de sua própria história por um tecnicismo cruel. Mas a crueldade de Ray se estendia ao campo da identidade. Através de uma cláusula oculta, os irmãos foram proibidos de usar o nome McDonald's em seu próprio restaurante. Eles foram forçados a remover as placas que ostentavam seu sobrenome, rebatizando o berço de tudo como The Big M. Ver o próprio nome ser arrancado da fachada foi um golpe do qual jamais se recuperariam. Ray Kroc não estava satisfeito apenas em possuir a marca. Ele queria a aniquilação total dos fundadores. Em um ato de vingança corporativa, Ray ordenou a construção de um McDonald's moderno, exatamente do outro lado da rua da antiga lanchonete dos irmãos. Era uma estratégia de terra arrasada. Ele usou o poder de marketing e a escala de preços que os irmãos o ajudaram a construir para sufocar o The Big M até que o negócio faliu. A imagem final dessa disputa é dilacerante. Os irmãos MacDonald, envelhecidos, parados na calçada, observando as filas intermináveis no estabelecimento de Ray, enquanto seu próprio balcão permanecia deserto. O restaurante original fechou suas portas pouco tempo depois, engolido pela sombra gigantesca dos arcos dourados, que agora pertenciam ao seu maior rival. Ray Kroc alcançou o topo do mundo, tornando-se um titã, mas o custo foi a erosão de sua integridade. Enquanto a marca se tornava global, o homem por trás dela vivia em uma solidão revestida de ouro. Ele deletou os verdadeiros gênios da narrativa oficial. Ray venceu, mas sua vitória deixou um rastro de promessas quebradas. No fim da vida, possuía fortunas, mas as relações que sacrificou não podiam ser compradas de volta. O letreiro dourado que brilha em cada esquina é um monumento à ambição implacável de quem entendeu que, para ser rei, muitas vezes é preciso trair aqueles que lhe deram a coroa. A história termina não com sabor, mas com o gosto amargo de uma injustiça. O brilho dos arcos é o farol de um mundo onde o lucro engoliu a honra, deixando para trás a memória desbotada e triste de dois irmãos que só queriam vender sanduíches honestos. Dick e Mac foram apagados, enquanto Ray erguia seu altar sobre os escombros de uma confiança traída. O sucesso justifica tamanha crueldade. O letreiro brilha intensamente, mas a sombra que projeta é longa, escura, eterna e silenciosa.